Olá, eu sou Marcelo Guarnieri e vim falar aqui um pouco hoje sobre um livro que eu indico fortemente, que eu indico muito, que inclusive a versão que eu tenho aqui é uma edição antiga e ele tem uma edição agora aumentada. Eu vou colocar o link para quem quiser conhecer a edição nova na descrição do vídeo. E aqui a edição que eu tenho é bem antiga, é uma edição de 1992. O livro é esse, O Mito do Empreendedor. E do que ele trata? Ele trata de como você precisa montar uma empresa, o que você precisa fazer para a empresa acontecer, para a empresa funcionar. E tem um trecho dele, eu vim falar especificamente sobre esse trecho, que é muito legal. Nessa versão antiga ele está na página 96. O trecho tem um tópico, né? Um fósforo, uma bala de menta, uma xícara de café e um jornal. E ele fala sobre uma ocasião em que ele estava viajando e aí ele precisou parar num hotel. E aí chegou no hotel, estava chovendo muito, estava frio, e aí ele chegou num lugar com uma luz suave no hall, e um lugar muito bonito, e ele foi recebido com uma surpresa que era uma mesa com uma toalha para ele se secar ali e tal, porque ele tinha acabado de chegar ali da rua, né? E ele fez o check-in dele e foi pro quarto, né? Depois da recepção, ele foi pro quarto. E o que impressionou muito ele foi a rapidez. Tipo, em 3 minutos ele conseguiu fazer o check-in e conseguir ir pro quarto, mesmo sem ter uma reserva. E aí começa a acontecer a questão do fósforo, da bala de menta e da xícara de café que ele cita no título. Então acontece a primeira parte. Ele vai até o quarto, se troca, se seca direitinho e tal, e volta pro restaurante, né? Vai jantar e tal, que ele estava morrendo de fome. E aí ele percebe um serviço atencioso, sem ser agressivo, uma coisa legal no restaurante. E no caminho de volta ele percebe que iluminaram o caminho que ele tinha passado, que já era tarde e para ele enxergar melhor. Então ele é um cara que percebe os detalhes. Ok. E ele estava ansioso por chegar, estava frio, então ele estava ansioso por chegar no quarto e acender a lareira, porque ele já tinha visto que o quarto tinha uma lareira. Mas alguém já tinha se antecipado. Quando ele chega, a lareira está acesa, já do jeito e o quarto já está aquecido, então para recebê-lo. E ele tem uma experiência diferente já quando ele chegou. Essa é a primeira etapa, é a do fósforo. A segunda etapa, aí, a segunda parte do tópico, é a bala de menta. Ele percebe que na cama já está arrumada, tá arrumada, né? A cama tá arrumada, e aí ele tem 2 balas de menta, uma em cada travesseiro, e com um cartãozinho dizendo bem-vindo pela sua estada e tal, e se você precisar de alguma coisa eu espero poder te ajudar. Então, ok, dorme e passa a noite lá e tudo mais. E além da balinha e tal, dormiu tudo. No dia seguinte ele acorda com um borbulhar estranho no banheiro, então ele vai até o banheiro e ele percebe que tinham deixado um timer na cafeteira e tinha um cartãozinho: espero que você goste, é a sua marca preferida do café. E aí tinha um selinho da marca de café que ele gostava. E aí ele pensa, como conseguiram saber isso? E aí ele, pensando como seria onde ele teria preenchido isso, ele percebe que quando ele foi ser atendido na conta, o garçom perguntou qual era a marca preferida de café dele, que jornal que ele costumava ler. E aí ele percebeu que tinham tido cuidado já que estava disponível a marca de café que ele gostava, tinham tido o cuidado de fazer o café com a marca preferida dele. E aí isso estava disponível ali no quarto dele. Então a campainha toca, e aí ele vai atender a porta e não tem ninguém, mas no chão tem um New York Times, que é o jornal que ele prefere ler. E aí ele percebe que continuaram seguindo o roteiro. Então, basicamente, a história é essa. Mas
depois ele explica um pouco mais sobre a experiência que ele teve, que ele volta a esse hotel. E uma coisa muito legal que acontece é que todas as vezes que ele volta ao hotel, ele diz que a experiência é sempre a mesma. E esse padrão é muito importante. Também nesse livro ele fala sobre um barbeiro que ele ia, o barbeiro tinha cortado o cabelo dele, feito a barba dele de uma forma fantástica, um atendimento sensacional, perguntou se ele queria um café e tudo mais. Depois, quando ele voltou no barbeiro, as coisas estavam diferentes. O cara continuou cortando o cabelo bem e tudo, mas o cara já não tinha tanta paciência, não ofereceu café, o cara que foi lavar o cabelo dele tratou ele diferente e tudo. Não que as coisas estivessem erradas, mas ele esperava aquela experiência. E tem uma sacada que ele passa que é bem legal, que é quando você vai num Outback, por exemplo, o que faz você gostar do serviço do Outback? Todos os Outbacks têm o mesmo serviço, a comida segue a mesma receita, eles seguem um padrão. E o padrão é importante. Então, se você estabelece um padrão bom para o seu produto e serviço e consegue entregar isso sempre com o mesmo padrão, isso ser previsível é importante nesse caso. E aí ele diz que no livro que o hotel continua atendendo ele do mesmo jeito, e que é o que ele espera, é aquilo que, quando ele pensa no hotel, é aquilo que ele quer. E fica uma reflexão sobre o que você oferece para o seu cliente como produto ou serviço. Será que você está oferecendo um padrão? Será que o seu cliente já tem como previsto o que ele pode receber de você? Você está deixando essa mensagem clara? O que você oferece, como você oferece, de que forma que você trata ele? Porque criar processos para que isso funcione surpreende positivamente demais o seu cliente e pode fazer com que ele comece a se relacionar melhor com a sua empresa só porque você tem um padrão interessante. E esse padrão não custa mais para a sua empresa, inclusive ele é mais barato. Quando você faz com que a sua empresa funcione usando um determinado padrão, você consegue normatizar as coisas, né? Você consegue até reduzir os custos de algumas coisas só porque você usa um padrão. Então, reproduzir a coisa em escala é importante. Bom, essa mensagem eu vim dividir com vocês e espero que tenha adicionado alguma coisa para vocês. Uma coisa importante aí que eu acho que é feedback. Me dá um feedback, me fala se você gostou da história, se eu enrolei demais para falar aqui, já são 7 minutos e 57 segundos. E eu quero um feedback, não só elogio, eu gosto de feedbacks negativos também, principalmente das pessoas que sabem apontar a crítica sem ataque, né? Quando é ataque, se você xingar, eu vou xingar de volta, ou então simplesmente eu vou excluir a sua mensagem e pronto. Mas quando é um feedback dizendo, olha, eu gostei disso, não gostei daquilo, o áudio não está bom, ou a iluminação, ou isso, aquilo, o tempo, ou fala mais sobre isso, fala mais sobre aquilo, eu acho isso muito importante. Deixa aí um feedback, isso é bem legal, isso recompensa o meu tempo, a minha decisão de compartilhar com você alguma coisa aqui e me dá um norte para dizer se isso está legal, se eu tenho que continuar fazendo isso ou não. Valeu e curta. Se adicionou alguma coisa, compartilha para alguém, manda para alguém que você acha que isso pode ajudar. Valeu, bora para cima.